Perdidos. O plano. Traídos. Tasselhoff nunca conseguiu se lembrar claramente dos últimos momentos de pânico na sala da corrente. Ele se lembra de ter dito: "Uma elfa negra? Onde?" E de ter ficado na ponta dos pés, tentando desesperadamente ver, quando de repente o cajado que iluminava a sala caiu no chão. Ele ouviu Tanis gritando, e acima do grito, uma espécie de lamento que fez o Kender perder a noção de onde ele estava e do que ele estava fazendo ali. Então, mãos fortes o agarraram pela cintura, levantando-o no ar. "Suba!" gritou a voz debaixo dele. Tasselhoff levantou as mãos, sentiu o metal frio da corrente e começou a subir. Ele ouviu o barulho de uma porta batendo lá embaixo e o arrepiante lamento da elfa negra outra vez. Desta vez, ele não pareceu letal. Era mais um grito de fúria e raiva. Taz desejou que isso significasse que seus amigos tinham escapado. "Como será que vou encontrá-los de novo?" ele perguntou a si mesmo, sentindo-se desencorajado por um momento. Então, ele ouviu Fizban balbuciando consigo mesmo e se alegrou. Ele não estava só. Uma escuridão densa e pesada envolveu o Kender. Subindo só pelo tato, ele estava começando a ficar bastante cansado quando sentiu o ar fresco tocar sua bochecha direita. Ele sentiu, mais do que viu, que ele devia estar chegando ao lugar onde os elos da corrente e o mecanismo se juntavam. Se pelo menos ele conseguisse ver. Então ele se lembrou. Afinal de contas, ele estava com um mágico. "Uma luz ajudaria bastante", Taz disse. "Uma luta? Onde?" As mãos de Fizban quase se soltaram da corrente. "Luta não! Luz!" Taz disse com paciência, pendurada em um elo. "Eu acho que estamos perto do topo dessa coisa e nós deveríamos dar uma olhada em volta." "Ah, claro! Vamos ver! Luz!" Taz ouviu o mago mexendo em suas bolsas. Aparentemente, ele encontrou o que estava procurando, porque logo ele soltou um grito de triunfo, falou algumas palavras e uma pequena bola de chamas de cor azul amarelada apareceu flutuando perto do chapéu do mágico. A bola brilhante subiu zumbindo, dançou em volta de Tasselhoff como se estivesse examinando Kender. Depois, retornou até o orgulhoso mágico. Taz estava maravilhado. Ele tinha todo tipo de perguntas com relação à surpreendente bola flamejante. Mas seus braços estavam ficando trêmulos e o velho mago estava quase acabado fisicamente. Ele sabia que eles tinham de encontrar alguma forma de sair dessa corrente. Olhando para cima, ele viu que eles estavam, como ele havia imaginado, na parte de cima da fortaleza. A corrente subia sobre uma imensa roda dentada montada em um eixo de ferro, ancorado na rocha pura. Os elos da corrente encaixavam-se em dentes grandes, como troncos de árvore. Depois, a corrente se esticava, passava por um buraco e desaparecia em um túnel à direita do Kender. "Nós podemos subir até aquela engrenagem e entrar no túnel engatinhando sobre a corrente", o Kender disse, apontando. "Você pode mandar a luz para lá?" "Luz! Para a roda!" Fizban instruiu. A luz hesitou no ar por um instante, depois lançou para frente e para trás, opondo-se resolutamente ao comando. Fizban franziu a testa. "Luz! Para a roda!" ele repetiu com firmeza. A pequena bola de chamas disparou em torno deles e se escondeu atrás do chapéu do mágico. Fizban tentou agarrá-la, porém de forma desajeitada, e quase caiu, sendo obrigado a abraçar a corrente. A bolinha de luz dançou no ar atrás dele como se estivesse gostando da brincadeira. Eu acho que nós temos luz suficiente", Taz disse. "Essa nova geração não tem disciplina", Fizban grunhiu. "O pai dele, aquele sim era uma bola." A voz do mago sumiu quando ele iniciou a escalada novamente. A bola de fogo pairava próximo à ponta de seu chapéu judiado. Taz logo alcançou o primeiro dente da engrenagem. Depois de descobrir que os dentes tinham sido talhados com machados e eram fáceis de escalar, Taz engatinhou de um para o outro até chegar ao topo. Fizban, com suas vestes levantadas até as coxas, seguiu-o com uma agilidade surpreendente. "Você poderia pedir a luz para iluminar o túnel?" Taz perguntou. "Luz! Para o túnel!" Fizban ordenou, com as pernas ossudas abraçando um elo da corrente. A bola de fogo deu a impressão de que ia obedecer ao comando. Ela se moveu lentamente para a borda do túnel. Depois parou. "Dentro do túnel!" o mago comandou. A bolinha de fogo se recusou. "Eu acho que ela tem medo do escuro", Fizban disse, desculpando-se. "Nossa mãe, que extraordinário!" o Kender disse, pasmo. "Bem, ele passou por um momento.
Se ela ficar onde está, eu acho que consigo ver o suficiente para atravessar a corrente. Ela parece estar mais ou menos a 5 metros do túnel, com nada de baixo, a não ser várias dezenas de metros de escuridão e ar, sem se esquecer do chão de pedra lá embaixo, Taz pensou. Alguém deveria vir até aqui e engraxar esta coisa, Fizban disse, examinando o eixo de forma crítica. Hoje em dia, você só consegue mão de obra barata. Eu estou muito contente que eles não o fizeram, Taz disse, com tranquilidade, enquanto engatinhava um pouco mais sobre a corrente. Quando estava na metade do caminho, o Kender pensou como seria cair dessa altura, rolando, 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 e depois bater no chão de pedra lá embaixo. E depois bater no chão de pedra lá embaixo. Ele imaginou qual seria a sensação de se esborrachar no chão. Continue andando! Fizban gritou, engatinhando para fora da corrente atrás do Kender. Taz engatinhou rapidamente em direção à entrada do túnel onde a bola de chamas aguardava. Depois, pulou da corrente para o chão de pedra, cerca de 1,5 metro abaixo dele. A bola de fogo disparou atrás dele e Fizban chegou finalmente à entrada do túnel. No último momento, ele caiu, mas Taz agarrou seu robe e puxou o velho para a terra firme. Eles estavam sentados no chão descansando, quando de repente a cabeça do velho deu um estalo. Meu cajado! Ele disse. Que tem seu cajado? Taz bocejou, querendo saber que horas eram. O velho levantou-se com dificuldade. Eu deixei lá embaixo, ele murmurou, indo na direção da corrente. Espere, você não pode voltar. Tazlehoff deu um pulo assustado. Quem disse? Perguntou o velho com petulância e com os pelos da sua barba eriçando. Eu quero dizer... Seria muito perigoso, mas eu sei como você se sente. Meu Rupak está lá embaixo. Fizban disse, sentando-se desconsolado. Ele era mágico? Taz perguntou depois de um momento. Eu nunca tive muita certeza, Fizban disse, melancólico. Bem, disse Taz, sendo prático. Talvez nós possamos voltar e pegá-lo depois que terminarmos a aventura. Agora vamos tentar encontrar um lugar para descansar. Ele olhou em volta de si. O túnel tinha cerca de 2 metros do chão até o teto. A enorme corrente passava por cima e tinha numerosas correntes menores presas a ela, que se alongavam pelo chão do túnel, para dentro da vasta escuridão que se estendia além. Taz, olhando para dentro da escuridão, conseguia vislumbrar de forma muito vaga a forma de gigantescas pedras. Que hora você acha que é? Taz perguntou. Hora do almoço, disse o velho. E acho que é melhor a gente descansar aqui mesmo. É um lugar tão seguro quanto outro qualquer. Ele se jogou no chão. Pegando uma mão cheia de kitpá, ele começou a mastigar ruidosamente. A bola de chamas rodou no ar e parou próximo à aba do chapéu do mágico. Taz sentou-se ao lado dele e começou a beliscar seu próprio pedaço de fruta seca. Depois ele cheirou o ar. Ele sentiu um cheiro muito peculiar, como de alguém queimando meias velhas. Erguendo os olhos, ele suspirou e deu um puxão no robe do mágico. Ei, Fizban, ele disse, seu chapéu está pegando fogo. Flint, Tanis disse sério, pela última vez, eu me sinto tão mal quanto você pelo fato de termos perdido Taz. Mas nós não podemos voltar. Ele está com Fizban e, conhecendo aqueles dois, eles conseguirão sair de qualquer apuros no qual eles possam estar metidos. Se eles não derrubarem a fortaleza inteira em cima das nossas cabeças, Sturm murmurou. O anão passou a mão nos olhos, olhou de modo feroz para Tanis. Depois, girou sobre os calcanhares e voltou para um canto, onde se jogou no chão de mau humor. Tanis sentou-se novamente. Ele sabia como Flint se sentia. Parecia estranho. Houve tantas vezes nas quais ele poderia ter estrangulado o Kender com um sorriso nos lábios, mas agora ele havia desaparecido. Tanis sentia falta dele. E exatamente pelas mesmas razões. Havia uma jovialidade inata e sempre presente na figura de Tazlehoff, que fazia dele um companheiro inestimável. Nenhum perigo assustava o Kender. Por isso Taz nunca desistia. Nunca lhe faltava o que fazer em uma emergência. Nem sempre era a coisa certa, mas pelo menos ele estava pronto para agir. Tanis sorriu com tristeza. Só espero que esta não venha a ser a última dificuldade dele, ele pensou. Os companheiros descansaram durante 1 hora, comendo kitpá e bebendo água potável de um poço profundo que eles descobriram. Raistlin havia voltado a si, mas não conseguia comer nada. Ele bebeu água, depois deitou-se de costas, muito fraco. Caramon contou-lhe a novidade sobre Fizban de forma hesitante, temendo que seu irmão ficasse muito abatido com o desaparecimento do mago.
mas Raistlin simplesmente deu de ombros, fechou os olhos e dormiu profundamente. Depois que sentiu que havia recuperado suas energias, Tanis levantou-se e caminhou na direção de Giltanas, percebendo que o elfo estava estudando atentamente um mapa. Passando por Laurana, que estava sentada sozinha, Tanis sorriu para ela. Ela se recusou a retribuir, e Tanis suspirou. Ele já tinha se arrependido de ter falado com ela de forma tão rude em Islamori. Ele teve de admitir que ela se portou consideravelmente bem em circunstâncias aterrorizadoras. Ela tinha feito o que lhe mandaram fazer de forma rápida e sem perguntas. Tanis achou que teria de lhe pedir desculpas, mas primeiro ele tinha que falar com Giltanas. "Qual é o plano?" ele perguntou, sentando-se em um dos engradados. "Sim, onde nós estamos?" Sturm perguntou. Logo, todos estavam reunidos em volta do mapa, com exceção de Raistlin, que parecia dormir, embora Tanis achasse que tinha visto um brilho dourado por entre as supostas pálpebras fechadas do mago. Giltanas abriu bem o mapa. "Aqui está a fortaleza de Pax-Tarkas e a área da mina que a circunda", ele disse. Depois apontou. "Nós estamos nos porões, aqui no piso mais baixo. Seguindo este corredor, cerca de 15 metros daqui estão as salas onde as mulheres estão presas. Esta é a sala dos guardas, do outro lado da sala das mulheres. E este," ele bateu gentilmente com os dedos no mapa, "é o covil de um dos dragões vermelhos, aquele que Lord Verminard chama de Flogisto. O dragão é tão grande que o covil se estende acima do andar térreo, comunicando-se com os aposentos do Lord Verminard no primeiro andar, passa pela galeria do segundo andar e abre-se para o céu aberto." Giltanas sorriu com amargura. Atrás dos aposentos de Verminard, no primeiro andar, a prisão onde são mantidas as crianças. O Senhor dos Dragões é sábio. Ele mantém os reféns separados, por saber que as mulheres nunca pensariam em partir sem seus filhos, e os homens não sairiam sem suas famílias. As crianças são guardadas por um segundo dragão vermelho neste quarto. Os homens, cerca de 300 deles, trabalham em minas nas cavernas das montanhas. Existem centenas de anões da Ravina trabalhando nas minas também. "Você parece saber bastante sobre Pax-Tarkas", Eben disse. Giltanas ergueu os olhos rapidamente. "O que você está insinuando?" "Não estou insinuando coisa alguma", Eben respondeu. "É que você conhece bastante bem esse lugar sem nunca ter estado aqui. E não foi interessante nós termos trombado com criaturas que quase nos mataram lá em Islamori?" "Eben", Tanis falou com a voz bem calma, "nós já ouvimos o suficiente de suas desconfianças. Eu não acredito que algum de nós seja um traidor. Como Raistlin disse, o traidor poderia ter traído qualquer um de nós bem antes de chegarmos aqui. Qual seria a razão de se chegar tão longe?" "Trazer a mim e aos discos para Lord Verminard", Lua Dourada disse com suavidade. "Ele sabe que eu estou aqui, Tanis. Ele e eu estamos ligados pela nossa fé." "Isso é ridículo!" Sturm bufou. "Não, não é", Lua Dourada disse. "Lembre-se, existem 2 constelações faltando. Uma é a Rainha das Trevas. Pelo pouco que fui capaz de entender dos discos de Mishakal, a rainha era também um dos deuses antigos. Os deuses do bem estão à altura dos deuses do mal, e os deuses da neutralidade se esforçam para manter o equilíbrio. Verminard adora a Rainha das Trevas, assim como eu adoro Mishakal. É isso que Mishakal quis dizer quando ela falou que nós deveríamos restaurar o equilíbrio. A promessa de bem que eu trago é exatamente aquilo que ele teme, e ele está empenhando toda a sua vontade para me encontrar. Quanto mais eu ficar aqui, a voz dela sumiu. Mais uma razão para pararmos de brigar, Tanis começou a falar, olhando para Eben. O guerreiro encolheu os ombros. Você disse o suficiente. Estou com você. Qual é seu plano, Giltanas? Tanis perguntou, notando irritado que Sturm, Caramon e Eben trocaram olhares rápidos. 3 homens juntando-se contra os elfos. Ele pegou a si mesmo pensando. Mas talvez eu também esteja errado por acreditar em Giltanas porque ele é um elfo. Giltanas também viu as trocas de olhares. Por um momento, ele olhou para eles com um olhar intenso, sem piscar. Depois, começou a falar em tom moderado, tomando cuidado com as palavras como se estivesse relutante em revelar mais do que o estritamente necessário. Todo fim de tarde, eles permitem que 10 ou 12 mulheres saiam de suas celas e levem comida para os homens nas minas. Dessa forma, o Alto Lorde mostra aos homens que ele está cumprindo sua parte do acordo. Eles permitem que as mulheres visitem as crianças uma vez por dia pela mesma razão.
Meus guerreiros e eu planejamos nos disfarçar de mulheres, ir até os homens nas minas e contar-lhes os planos de libertar os reféns e alertá-los para ficarem prontos para atacar. Mais que isso, nós não pensamos ainda, principalmente no que diz respeito a libertar as crianças. Nossos espiões apontaram uma coisa estranha sobre o dragão que guarda as crianças, mas nós não podemos descobrir o que era. Que Caramon ia perguntar, mas encontrou os olhos de Tanis e pensou melhor na sua pergunta. Ao invés disso, ele perguntou: quando vamos atacar? E sobre o dragão, Flogisto? Nós atacaremos amanhã de manhã. É quase certo que Lord Verminard e Flogisto vão se encontrar com o exército amanhã, quando ele chegar perto da fronteira de Qualineste. Ele está se preparando para essa invasão há muito tempo. Eu não acredito que ele perderá isso, por nada. O grupo discutiu o plano durante vários minutos, adicionando algumas coisas, polindo outras e, no geral, concordando que o plano parecia viável. Eles recolheram suas coisas enquanto Caramon acordava seu irmão. Sturm e Eben abriram a porta que dava para o corredor com um empurrão. O corredor parecia estar vazio, embora eles conseguissem ouvir sons distantes de gargalhadas rudes e bêbadas, vindas de uma sala diretamente na frente deles. Dragonianos. Os companheiros entraram silenciosamente no corredor sujo e escuro. Tasslehoff estava em pé no meio daquilo que ele chamou de sala do mecanismo, examinando o túnel precariamente iluminado pela bola de fogo. O Kender estava começando a se sentir desencorajado. Era um sentimento que ele não tinha com muita frequência, e ele o comparou com aquela vez que ele comeu uma torta inteira de tomates verdes que havia sido adquirida de um vizinho. Até hoje, desencorajamento e torta de tomate verde fazem com que ele tenha vontade de vomitar. Tem que ter uma maneira de sair daqui, disse o Kender. Sem dúvida, eles inspecionam o mecanismo de vez em quando, ou vêm até aqui para admirá-lo, ou fazer uma pequena turnê, ou algo assim. Ele e Fisban já tinham passado 1 hora andando para cima e para baixo no túnel, engatinhando para dentro e para fora da miríade de correntes. Eles não tinham encontrado nada. Ele era frio e estava vazio e coberto de poeira. Falando em luz, disse o velho mago de repente, embora eles não estivessem falando em luz. Olha ali! Tasslehoff olhou. Um fino facho de luz era visível através de uma rachadura no pé da parede, perto da entrada do túnel estreito. Eles conseguiam ouvir vozes, e a luz aumentou como se tochas estivessem sendo acesas em uma sala, abaixo deles. Talvez seja uma saída, o velho disse. Correndo furtivamente pelo túnel, Tá se ajoelhou e espiou através da fenda. Vem aqui! Ao olhar para baixo, os dois viram uma grande sala, mobiliada com todo o luxo possível. Tudo que era lindo, gracioso, delicado ou valoroso nas terras que se encontravam sob o controle de Verminard tinham sido trazido para decorar os aposentos pessoais do Senhor dos Dragões. Tinha um trono ornado do outro lado do quarto. Havia espelhos de prata raros e de valor inestimável pendurados nas paredes, arranjados de forma que, independente do lado que um cativo nervoso estivesse olhando, a única imagem que ele via era o elmo grotesco e com chifres do Senhor dos Dragões franzindo as sobrancelhas para ele. Aquele deve ser ele, Tá sussurrou para Fisban. Aquele deve ser o Lord Verminard. O Kender respirou fundo, atônito. Aquele deve ser o dragão dele, Flogisto. Aquele sobre o qual Giltanas nos falou. Aquele que matou todos os elfos em Solace. Flogisto ou Pyrrhus. O nome real dele era um segredo conhecido apenas pelos dragonianos, ou por outros dragões, nunca por mortais comuns. Era um dragão vermelho antigo e enorme. Aparentemente, Pyrrhus tinha sido dado a Lord Verminard como uma recompensa da Rainha da Escuridão ao seu clérigo. Na verdade, Pyrrhus foi enviado para ficar de olho em Verminard, que tinha desenvolvido um medo estranho e paranoico com relação à descoberta dos deuses verdadeiros. Entretanto, todos os altos lordes do dragão de Krynn possuíam dragões, talvez não tão fortes nem tão inteligentes, pois Pyrrhus tinha uma outra missão ainda mais importante, que era secreta até para o próprio Senhor dos Dragões. Uma missão que lhe foi atribuída pela Rainha das Trevas e conhecida apenas por ela mesma e seus dragões do mal. A missão de Pyrrhus era procurar um homem de muitos nomes. Nesta parte de Ansalon, a Rainha das Trevas chamava-o de Homem Eterno. Os dragões chamavam-no Homem da Gema Verde. Seu nome humano era Beren, e era por causa dessa busca incessante do humano Beren
que Pyrrhus estava presente na câmara de Verminard aquela tarde, quando ele preferia muito mais estar dormindo em seu covil. Pyrrhus tinha recebido uma informação de que Coatiliquet Toed estava trazendo 2 prisioneiros para serem interrogados. Sempre havia uma possibilidade de que esse Beren fosse um deles. Portanto, o dragão estava sempre presente nos interrogatórios, embora muitas vezes ele desse a impressão de estar um bocado entediado. A única vez que os interrogatórios se tornaram interessantes, pelo menos para Pyrrhus, foi quando Verminard ordenou que um prisioneiro desse de comer ao dragão. Pyrrhus estava deitado em um dos lados do gigantesco saguão do trono, ocupando-o completamente. Suas asas enormes estavam dobradas junto ao corpo. As ilhargas levantavam um pouco cada vez que ele respirava, como algum motor dos gnomos. Dormindo, ele roncava e se mexia um pouco. Um vaso raro caiu no chão e se partiu. Verminard ergueu os olhos de sua escrivaninha, onde estava estudando um mapa de Qualineste. "Transforme-se, antes que você destrua essa sala", ele resmungou. Pyrrhus abriu um olho, observou Verminard com uma atenção fria durante um momento, depois rugiu com raiva uma breve palavra mágica. O gigantesco dragão vermelho começou a cintilar como uma miragem. A monstruosa forma do dragão transformou-se em um homem, de constituição física modesta, com cabelos negros, um rosto delicado e olhos vermelhos amendoados. Vestido com um roupão carmesim, Pyrrhus, o homem, foi até uma escrivaninha perto do trono de Verminard e, depois de sentar-se, ele colocou uma mão sobre a outra e olhou para as costas largas e musculosas de Verminard, sem disfarçar seu ódio. Alguém arranhou a porta. "Entre", Verminard ordenou, distraidamente. Um guarda dragoniano abriu a porta, fazendo entrar Coatiliquet Toed e seus prisioneiros. Depois saiu e fechou as grandes portas de bronze e ouro. Verminard fez o Coatiliquet esperar um bom tempo, enquanto estudava seu plano de batalha. Depois, com um olhar cordial, ele caminhou até seu trono. O trono era entalhado de forma elaborada, a fim de parecer com as mandíbulas abertas de um dragão. Verminard era uma figura imponente, alto e dono de uma constituição física poderosa. Ele usava uma armadura que imita escamas de dragão, azul como o escuro da noite, adornado em ouro. A máscara abominável do Senhor dos Dragões escondia seu rosto. Movendo-se com uma graça fora do comum para um homem tão grande, ele se reclinou confortavelmente e, com a mão coberta por uma luva de couro, ele acariciava um cetro negro decorado com ouro que estava ao seu lado. Verminard observava Toed e seus 2 prisioneiros com irritação, sabendo muito bem que Toed tinha apanhado estes 2 em algum lugar num esforço para se redimir da desastrosa perda da clériga. Quando Verminard descobriu por meio de seus dragonianos que uma mulher que se parecia com a descrição da clériga estava entre os prisioneiros trazidos de Solace e tinha escapado, sua fúria foi aterrorizante. Toed quase pagou com a vida pelo seu erro. Mas o Hobgoblin foi extremamente hábil na arte de se lamentar e se humilhar. Sabendo disso, Verminard tinha considerado a hipótese de nem atendê-lo naquele dia, mas ele tinha a estranha e irritante sensação de que nem tudo estava bem em seu reino. "É aquela maldita clériga", Verminard pensou. Ele era capaz de sentir o poder dela se aproximando cada vez mais, deixando-o nervoso e irrequieto. Ele observou atentamente os 2 prisioneiros que Toed havia trazido para a sala. Depois, vendo que nenhum deles era compatível com a descrição daqueles que atacaram Shakt-Zarot, Verminard franziu a testa atrás da máscara. Pyrrhus reagiu de maneira diferente com a presença dos prisioneiros. O dragão, transformado, levantou-se e inclinou-se sobre a mesa, enquanto suas mãos delgadas apertavam um tampo de ébano da escrivaninha com uma ferocidade tão grande que deixaram as marcas de seus dedos na madeira. Tremendo de excitação, ele precisou de uma grande força de vontade para se obrigar a se sentar e ficar calmo. Somente seus olhos, queimando com uma chama devoradora, davam uma indicação de orgulho quando ele encarou os prisioneiros. Um dos prisioneiros era um anão da Ravina, Cestun, na verdade. Ele estava com as mãos e os pés acorrentados, pois Toed não queria correr mais nenhum risco. O anão da Ravina mal podia andar. Tropeçando para a frente, ele caiu de joelhos aterrorizado diante do alto lorde do dragão. O outro prisioneiro, aquele que Pyrrhus observava, era um humano vestido com roupas rasgadas, que ficou de pé olhando para o chão. "Por que você veio me incomodar com estes infelizes, Coatiliquet?" Verminard rangeu os dentes. Toed, reduzido a uma massa trêmula,
engoliu um seco e imediatamente disparou a falar. Este prisioneiro, o Hobgoblin chutou Cestum, foi quem libertou os escravos de Solace. E este prisioneiro, ele apontou para o homem, que levantou a cabeça com uma expressão de confusão e perplexidade em seu rosto. Foi encontrado vagando perto de Berma, onde, como Vossa Senhoria sabe, foi proibida a entrada de pessoas que não são militares. Então por que trazê-los a mim? Perguntou Lord Verminard irritado. Joguem-nos nas minas com o resto da multidão. Toed gaguejou. Eu achei que o humano pudesse ser um espião. O Senhor dos Dragões estudou um humano atentamente. Ele era alto, com cerca de 50 anos de idade. Seu cabelo era branco e seu rosto barbeado era moreno e descorado e marcado com as linhas da idade. Ele estava vestido como um mendigo, o que é provavelmente o que ele era, Verminard pensou com nojo. Certamente não havia nada de incomum sobre ele, com exceção de seus olhos, que eram claros e jovens. Suas mãos também eram as mãos de um homem no apogeu, provavelmente sangue-elfo. O homem é um débil mental, Verminard disse finalmente. Olhe para ele, de boca aberta como um peixe fora d'água. Eu acredito que ele é um surdo e mudo, meu senhor, disse Toed suando. Verminard torceu o nariz. Nem mesmo o elmo de dragão era capaz de espantar o cheiro fétido de um hobgoblin transpirando. Então você capturou um anão da Ravina e um espião que não consegue ouvir nem falar. Verminard disse sarcasticamente. Muito bem, Toed. Talvez você possa ir agora e me trazer um buquê de flores. Se isso for do seu agrado, Vossa Senhoria, Toed respondeu, curvando-se solenemente. Verminard começou a rir debaixo do elmo, entendido a respeito de si mesmo. Toed era uma criaturinha muito divertida. Uma pena ser impossível ensiná-lo a tomar banho. Verminard acenou com a mão. Tire-os daqui. E você também. O que devo fazer com os prisioneiros, meu lord? Peça ao anão da Ravina para dar de comer a Flogisto hoje à noite. E leve seu prisioneiro para as minas. Mas fique de olho nele. Ele parece perigoso. O Senhor dos Dragões deu uma gargalhada. Pyrrhus rangeu os dentes e chamou Verminard de tolo. Toed fez uma mesura novamente. Vamos! Ele resmungou, puxando pelas algemas o homem que cambaleou atrás dele. Você também! Ele cutucou Cestum com o pé. Foi inútil! Depois de ouvir que iria alimentar o dragão, o anão da Ravina desmaiou. Um dragoniano foi chamado para removê-lo. Verminard levantou-se do trono e caminhou até sua escrivaninha. Ele recolheu seus mapas e os enrolou. Envie o Wyvern como os despachos, ele ordenou a Pyrrhus. Nós vamos amanhã cedo para destruir Qualineste. Esteja pronto quando eu chamar. Quando as portas de bronze e ouro se fecharam atrás do Senhor dos Dragões, Pyrrhus, ainda na forma humana, levantou-se da escrivaninha e começou a andar na sala de um lado para o outro. Alguém arranhou a porta. Lord Verminard foi para seus aposentos! Pyrrhus gritou irritado com a interrupção. A porta se entreabriu. É Vossa Senhoria que eu desejo ver, realeza, sussurrou um dragoniano. Entre, Pyrrhus disse, mas seja breve. O traidor foi bem sucedido, realeza, o dragoniano disse com suavidade. Ele conseguiu se afastar por um momento, sem que eles suspeitassem, mas ele trouxe a clériga. Para o abismo com a clériga, Pyrrhus resmungou. Essa notícia é do interesse de Verminard. Informe-o. Não, espere. O dragão fez uma pausa. Eu vim procurá-lo primeiro, como Vossa Senhoria me instruiu. O dragoniano disse desculpando-se, preparando-se para fazer uma saída rápida. Não vá, o dragão ordenou, levantando uma das mãos. Afinal de contas, essa notícia também tem valor para mim. Não a clériga. Tem muito mais em jogo neste caso. Eu tenho de me encontrar com nosso amigo traiçoeiro. Traga-o hoje à noite até meu covil. Não informe Lord Verminard, não ainda. Ele pode se intrometer. Pyrrhus estava pensando rápido. Agora seus planos estavam tomando forma. Verminard tem Qualineste para mantê-lo ocupado. Assim que o dragoniano se curvou e saiu da sala do trono, Pyrrhus começou a caminhar outra vez, de um lado para o outro, esfregando uma mão na outra e sorrindo.